Você acha que a teoria de que vivemos em uma simulação é recente, porque tem cientistas e filósofos falando disso agora que temos computadores, internet e aparelho de realidade virtual? Sabe nada, inocente! Faz só uns 2.700 anos que essa ideia circula. Só que agora temos tecnologia e conhecimento científico que meio que provam que isso pode ser verdade e não só uma teoria muito louca. Vem comigo. O filme Matrix de 1999 foi tão impactante para muita gente que adotamos o termo Matrix para resumir o conceito de realidade simulada. Se você é uma pessoa tão estranha que nunca assistiu, aqui vai um resumo. A trilogia Matrix apresenta um mundo onde a humanidade vive inconscientemente aprisionada numa simulação computacional perfeita. A Matrix, criada por máquinas inteligentes para manter os humanos passivos enquanto seus corpos servem como fonte de energia. Neo descobre essa verdade, escapa para o mundo real devastado pela guerra e lidera uma rebelião, aprendendo progressivamente que possui a capacidade de manipular o código da simulação de dentro dela. A trilogia também aborda a perturbadora questão de que talvez não exista apenas uma camada de simulação, sugerindo que Zion, a cidade dos humanos livres, pode ser outra simulação controlada pelas máquinas, que funcionaria como uma válvula de escape projetada para conter os inevitáveis rebeldes que o sistema gera, tornando a própria resistência parte do controle. Os personagens do arquiteto e da oráculo revelam que Neo não é o primeiro escolhido e que todo ciclo de rebelião e reinicialização é programado, o que sugere que escapar da simulação pode ser simplesmente entrar numa simulação mais profunda. Eu falei de outras camadas de programação na live Destruindo a Ilusão Live Pós-Conspiradona, quando entendi que o mundinho conspiradão muitas vezes funciona como outra camada da Matrix para controlar os rebeldes. Agora vamos voltar 2.700 anos no tempo, quando os textos sagrados do hinduísmo, os Upanishads, começaram a desenvolver o conceito de Maya, a ilusão cósmica, ao dizerem que a realidade percebida pelos sentidos é uma projeção e um véu que oculta a consciência absoluta e única. Nossa essência esquece sua natureza divina e se perde no jogo da ilusão. Uns 2 séculos depois, Buda ensinava que a realidade que experimentamos é construída pela mente através de percepções, apegos e condicionamentos. O mundo sólido é impermanente e ilusório, e Sansara é o ciclo de ilusão do qual buscamos despertar. Mais um século passa até o conceito aparecer claramente no taoísmo, quando o filósofo chinês Zhuangzi contou que sonhou ser uma borboleta e, ao acordar, não sabia se era um homem sonhando ser borboleta ou uma borboleta sonhando ser homem. Em outra parte do planeta, Platão falava do mito da caverna, descrevendo prisioneiros acorrentados numa caverna, vendo apenas sombras projetadas na parede e achando que as sombras eram a realidade. Pulando agora para o ano de 1641, chegamos no filósofo francês Descartes, que já questionava a nossa realidade no experimento mental do gênio maligno. Ele imaginou um demônio todo-poderoso e astuto que dedicava toda a sua energia para enganá-lo, projetando ilusões diretamente em sua mente, para fazê-lo acreditar falsamente na existência do próprio corpo, do céu, da terra e até das leis da matemática. Refletindo sobre o ceticismo, ele percebeu que não há como provar que o mundo externo existe. Mas ele encontrou uma falha lógica intransponível. Mesmo que tudo ao redor seja uma farsa simulada, o fato de pensarmos e duvidarmos provaria que nossa consciência existe. E daí ele deduz que só a existência do pensador é indubitável. Resume isso na famosa frase: penso, logo existo. Que eu vou contar para vocês que às vezes eu digo para mim mesma: penso, logo desisto, porque tem umas coisas que dão um nó no cérebro. No século seguinte, em 1714, o filósofo e matemático alemão Leibniz teoriza que o universo não é feito de matéria física sólida, mas sim de mônadas, que aqui seriam átomos espirituais e matemáticos de pura informação e consciência que não interagem fisicamente entre si. Em vez disso, cada mônada roda um programa interno pré-estabelecido por um programador supremo, que seria Deus.
criando uma harmonia tão perfeita que nos dá a ilusão de um mundo físico interconectado. A teoria moderna da simulação ganhou força acadêmica em 2003, quando o filósofo de Oxford, Nick Bostrom, publica o artigo Você vive numa simulação? Apresentando o trilema da simulação. Com a seguinte lógica: se uma única sociedade do futuro alcançar a capacidade de criar bilhões de simulações com seres conscientes, o número de mentes virtuais superará infinitamente o de mentes biológicas, tornando muito mais provável que sejamos avatares digitais em uma máquina do que os humanos reais da civilização original. De uma certa forma, a principal contribuição de Bostrom foi traduzir a teoria da realidade simulada para a linguagem do século XXI, substituindo o demônio de Descartes por um computador, o Maya Angelou por física quântica e o mito da caverna por probabilidade estatística. E aí, em 2019, o pesquisador do MIT e empreendedor de videogames do Vale do Silício, Rizwan Virk, publica o livro The Simulation Hypothesis, em que ele mapeia a evolução tecnológica humana. Ele começa com os jogos de tabuleiro, passa pelos primeiros videogames, chega nos jogos atuais de realidade virtual e propõe que é só uma questão de tempo até chegarmos no ponto onde será impossível distinguir entre simulação e realidade. O que eu acho interessante em todas essas teorias é que a linguagem pode mudar para se adequar à cultura e termos da época, mas em todas elas eu consigo ver o Akasha e os registros akáshicos. Se você quer saber mais a fundo o que são o Akasha e os registros akáshicos, dá uma olhada numa live que eu fiz no final de maio de 2026, falando sobre isso com o título de Registros Akáshicos. Você já acessa e não sabe. E se você quer saber como navegar o akáshico na prática, dá uma olhada nos meus cursos, o link dos cursos está aqui na descrição do vídeo. Na comparação com videogame na hipótese da simulação, o Akasha seria o hardware, o console de videogame que gera todos os elementos físicos das realidades onde jogamos. E os registros akáshicos seriam o software, onde ficam as regras ou programas de como as realidades simuladas funcionam e também o banco de dados na nuvem que guardaria todos os dados de todos os jogos jogados por todos os jogadores. Vamos supor que nossa realidade seja uma simulação. A pergunta seguinte é: por que alguém em sã consciência deixaria uma realidade teoricamente superior para entrar nessa simulação? Existem muitos motivos que, interessantemente, são muito parecidos com os motivos pelos quais nós jogamos videogame. Um motivo para entrar numa simulação é evolução e aprendizado. Por exemplo, pilotos usam simuladores de voo principalmente para treinamento, reciclagem e preparo para emergências antes de enfrentar situações reais no avião. Bombeiros usam simulações em cenários como incêndios, desastres naturais, acidentes com múltiplas vítimas e materiais perigosos para treinar a tomada de decisão e coordenação. No teatro, o ensaio geral é o último ensaio antes da apresentação, feito para reproduzir a peça o mais fielmente possível, como se fosse a exibição real. Do ponto de vista espiritual, quando você entra numa simulação e se expõe a uma situação desconhecida, você descobre como você reage de fato nessa situação. Então, é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Não digo que seja fácil, nem que seja sempre legal, mas que a gente se conhece passando por tudo quanto é tipo de coisa. Ah, se conhece. Um outro motivo para entrar numa simulação é por entretenimento. Você já assistiu algum filme de suspense, ou desastre, ou terror? Eu suponho que você geralmente faz isso simplesmente porque acha divertido, né? Você acha que os personagens que sofreram nos filmes que você assistiu gostaram de ter sofrido? Não estou falando dos atores, estou falando dos personagens mesmo. Veja a série Westworld, por exemplo, onde os ricos podem viver qualquer fantasia em um mundo hiperrealista com androides perfeitos que parecem e agem como humanos. Um exemplo menos violento é o filme Cidade dos Anjos, em que o anjo interpretado pelo Nicolas Cage decide entrar no mundo humano porque se apaixona pela personagem da Meg Ryan e deseja experimentar as sensações terrenas que ele não pode sentir como um anjo imortal. Assim, seu eu superior bem pode se entreter vendo você aqui, mesmo quando você não acha divertido. Um outro motivo para entrar numa simulação é para pesquisa histórica e ancestral.
Esse é um dos pontos centrais defendidos pelo Bostrom. Ele teoriza que uma civilização do futuro pode querer estudar o seu próprio passado. Se os cientistas do futuro quiserem entender como a humanidade sobreviveu às crises climáticas, transições tecnológicas, guerras ou viradas de consciência, a melhor forma não é ler livros, mas sim rodar uma simulação histórica viva. E nós seríamos as consciências ou avatares enviados para vivenciar e documentar esse período crucial da história por dentro. Se você adora assistir filmes históricos ou curtiu bastante o filme Jurassic Park, sabe que simulações do passado são bem interessantes. Um outro motivo para entrar numa simulação é explorar diferentes alternativas ou linhas temporais. Isso lembra o filme Vingadores Guerra Infinita, quando o Doutor Estranho visita fisicamente cada um dos 14 milhões de futuros possíveis para ver em quais o vilão Thanos seria vencido. Segundo os Zinded, que estudamos nos grupos de estudo, todas as realidades possíveis que cada um de nós poderia experimentar, de fato existem. E são bem mais do que 14 milhões de opções. O que nossa consciência aqui na 3D faz é escolher entre um número gigantesco de opções e nos dar a sensação de que vivemos unicamente aquela alternativa. É possível visitar nossas versões paralelas e eu tenho práticas de registros acásticos para isso, mas já aviso, na maioria das suas realidades alternativas, algumas coisas serão melhores e outras serão piores. As pessoas costumam só se focar no que melhora e esquecem de olhar para o que sai da sua vida. E aí ficam se lamentando por não viver tal outra realidade. Eu mesma fiz isso por muitos anos, até olhar melhor para as alternativas e entender que são apenas escolhas diferentes que levam a resultados diferentes. E se você está aí ranzinza, reclamando que com certeza existe uma realidade alternativa onde tudo é melhor para você, minha resposta é: com certeza existe. O desafio não é essa realidade existir, é você entrar na frequência dela. Quem você é te trouxe a vida que você tem. E olha que interessante, qualquer que seja o motivo pelo qual você resolveu entrar nessa simulação, o véu do esquecimento é indispensável. Se você entrasse no jogo sabendo o tempo todo que é um ser imortal e invulnerável, a ilusão quebraria e a experiência perderia muito do valor e profundidade. Para o jogo ser bom, você precisa acreditar que sua vida nele é a única coisa que existe. E aí sim você conhece a si mesmo, descobrindo como você reage nas situações que você viveu. A grande armadilha da Matrix é fazer você acreditar que a rebeldia é o caminho para a saída. O sistema adora quando você luta contra ele, pois enquanto você foca sua energia em combater os vilões, em apontar os erros dos outros personagens ou em tentar hackear o cenário, você continua operando estritamente dentro das regras e da frequência vibracional da simulação. Muitas das narrativas de libertação, teorias da conspiração ou cruzadas espirituais que consumimos na internet funcionam, na verdade, como mais uma fase oculta do próprio jogo. Um nível bônus projetado especificamente para prender os avatares mais despertos em um ciclo infinito de indignação, dualidade e distração. A verdadeira quebra da simulação não acontece lutando contra ela, mas desapegando dela. A liberdade autêntica começa quando você para de morder a isca dos dramas projetados na tela, silencia o ruído dos avatares ao redor e escolhe recolher a sua atenção de volta para o seu interior. Em vez de lutar para vencer o jogo, você desperta para o fato de que é um jogador. Ao desviar o olhar do cenário e focar na essência imortal do seu eu superior, a consciência real fora dessa simulação, a ilusão perde o controle sobre você e o que antes parecia uma prisão intransponível se revela apenas como um videogame que você mesmo escolheu jogar para evoluir. Se nossa realidade for uma simulação, que tal viver intensamente a sua presença aqui, explorar todas as experiências que seu coração desejar, ser cada vez mais quem você é, viver genuinamente, ir atrás dos seus sonhos e talvez chegar no final tendo jogado tão
profundamente que você não precise mais da simulação. Aí você poderá se despedir dessa realidade com aquele sentimento do fim de uma viagem incrível que ficou no passado. Então, ao invés de odiar nossa realidade simulada, que tal usá-la para se conhecer e expandir sua consciência? Seu eu superior agradece. Por hoje é isso. Se você curte esse tipo de conteúdo, tem um monte aqui no canal. Curta, nos siga e ative o sininho. E se quiser aprofundar nos temas discutidos aqui no canal e de quebra conhecer um monte de gente legal, confira os grupos de estudo e os cursos no meu site acaixamoto.com.br. Até mais!